Olá pessoal, vamos para a aula 341, revisando o conteúdo, fichas 3, 4 e 5. Vamos então para a questão, continuando, número 11. A questão número 11 diz assim: UFAM, um raio luminoso parte de um meio de índice de refração n e penetra no ar. A expressão que determina o ângulo limite L, acima do qual ocorre a reflexão interna total, no meio de índice de refração n é. Então, ele parte de um meio de índice de refração n e vai para o ar. Ele quer saber qual é a expressão que me dá o ângulo limite. Quero te lembrar que o seno do ângulo limite é sempre a razão entre dois índices. Sempre o menor pelo índice maior. Vamos lembrar que a reflexão total sempre ocorre de mais para menos índice. O ar tem índice igual a 1. O índice do ar é 1. Portanto, 1 e o índice do meio é n. Então, seno de L é 1 sobre n. B de Brasil para a questão de número 11. Questão número 12. UFPE. 4 placas horizontais P1, P2, P3 e P4, feitas de substâncias com índice de refração N1 igual a 1,3 e N2 igual a 1,5, N3 igual a 1,4 e N4 igual a 1,6, enquanto-se imersas no ar. Raios de luz incidem na extremidade da esquerda da placa, como mostrado na figura. Em quais placas existe a possibilidade de que a luz fique confinada, de forma que após várias reflexões chegue à extremidade direita sem escapar nas placas pelo percurso? Ou seja, ele quer que fique o efeito fibra ótica, que entre de um lado e vai para o outro. Quero lembrar que a reflexão total tem duas condições. A incidência tem que ser maior que a limite e sempre tem que ir de mais para menos índices. Olha só, nessa primeira placa, botou aqui placa 1, 2, 3 e 4, ó, mais para menos, porque o ar tem índice 1. Então, daqui para cá serve, mas daqui para cá, ó, está indo de menos para mais, então a placa 1 não dá, porque sempre tem que ir do índice de mais para menos índice. Eu expliquei isso na aula. Placa 2, entrou 1,5. O que acontece quando entra com 1,5? Olha aqui, nessa placa de cima tem menos índice e na de baixo tem menos índice. Qual é a conclusão? É possível, desde que o ângulo de incidência seja maior que o limite aqui, né? Aqui sim, não esse, tá? Quando estiver indo de mais para menos índice. Então a placa 2 serve. Ela pode ser que ela saia do outro lado. Na placa 3, o que vai acontecer? Ó, tá indo de menos para mais, não dá na placa 3. E na placa 4, ó, 1,6 para 1,4, de mais para menos. 1,6, quando o raio bater aqui embaixo, para 1, de mais para menos. Então as únicas placas que é possível é a placa 2 e a placa 4. Por quê? Porque uma das condições é o raio de luz ir de mais para menos índice. Então fechou P2 e P4 e de equador para a questão de número 12. Número 13. UEM Paraná. Um raio de luz propagando-se do ar incide sobre a superfície de vidro formando um ângulo de 30 graus em relação ao normal, conforme a figura a seguir. Considere o índice de refração do ar, N do ar, igual a 1, e do vidro, N do vidro, igual a 1,5. Então, ele fala os dois índices de refração, do ar e do vidro. Está ali a figura mostrada, 30 graus de incidência. Analise as afirmativas a seguir e dê as respostas com a soma das que estiverem corretas. O raio de luz, ao atravessar a interface ar-vidro, é refratado aproximando-se da normal. Pessoal, vamos lembrar. Quando aumenta o índice, de 1 para 1,5 aumenta o índice, diminui a velocidade. Se diminui a velocidade, tem que diminuir o ângulo. Então está aqui o ângulo de refração menor. Então, mais índice, menos velocidade, menos ângulo. Quem é que me diz isso? Lei de Snell-Descartes. A lei de Snell que te diz isso. Então a conclusão é que se aproxima. A 0,1 é verdadeira. O seno do ângulo do raio refratado é 0,33. Não sei, vamos ver. Seno do ângulo refratado sobre o seno de I, isso aqui é a lei de Snell, é N por N.
sendo que o índice é inverso. Então, incidência é 30. Então, o ar vai aqui e o vidro vai aqui. Inverso, ó. Incide o ar no ar, tá? Então, o ar tá lá, inverso. Seno de R, que é o que ele está perguntando, sobre seno de 30 graus, que tu tens que saber que é um meio, com essa geometria, tá? Estudando ótica geométrica, é igual índice do ar 1 por 1,5. Então, seno de R, o seno de 30 é 1 meio, tá? 1 meio, eu vou passar multiplicando, então, 1 meio, ó, vezes 1 sobre 1,5 eu vou chamar de 3 meios para facilitar a minha vida. Esse 2 eu posso cortar com esse 2. 1 vezes 1 dá 1 sobre 3 dá 1/3 aproximadamente 0,33. Então o seno de R, ele diz que é 0,33. Tinha que dizer aproximadamente 0,33, mas a gente vai botar como verdadeira a 0,2, né? Não vamos complicar por causa disso aqui. Aproximadamente, faltou a palavrinha. 0,4. A velocidade da luz não depende do índice. Errado. Errado. 0,4. 0,4 errado, porque a velocidade da luz depende do índice. A velocidade da luz no vácuo não depende. Agora, a velocidade da luz num determinado meio, ó, a velocidade da luz não depende do índice de refração do meio. Claro que depende. Cada meio tem uma velocidade da luz. Então, está errada. Item 0,4. Item 0,8. A velocidade da luz, ao penetrar no vidro, aumenta devido à variação do índice de refração. Não, olha aqui. Justamente a expressão do índice, ó. Índice N é C por V. Então, o que eu tenho aqui? Se aumenta o índice, diminui a velocidade. Mas no vidro é menor. Então, ele diz que a velocidade aumenta. Errada, 0,8. Se o raio de luz se propagar do vidro para o ar, poderá haver reflexão interna total. Qual é uma das condições da reflexão interna total? Ir de mais para menos. Índice. Então, de mais para menos, de 1,5 para 1, pode acontecer. Então, do vidro para o ar, poderá. Certo o item 16. Tá? Então, certo 0,1, 0,2 e 16, a soma é 19 para a questão 13. 14. União Oeste, Paraná. Na tabela abaixo são mostrados os índices de refração absolutos N de algumas das substâncias. A partir desses valores e os princípios de propagação da luz em meios materiais, é correto afirmar que, na questão 14, nós temos uma tabela em que eu tenho o material, a substância e o índice. Substância, então, quem não tem aí a questão, só acompanha. Aí tem ar, água, vidro e zircônio. Ar, água, vidro e zircônio. Certo? Então, 1, 4/3, 3 meios e 2. Beleza, vamos lá. A razão entre o valor da velocidade da luz propagando-se no vidro e o valor da velocidade da luz propagando-se na água é 17/6. Então, velocidade da luz, 14. Pergunta se é verdadeiro ou falso. Velocidade da luz, onde? No vidro pela água. Então, velocidade no vidro pela velocidade na água. Pessoal, vamos lembrar que velocidade e índice é inverso. Então, é m da água por m do vidro. O m da água é 4/3. O m do vidro é 3 meios. 4/3 vezes 3 meios invertidos, 2/3, 8/6. Ele diz 17/6. Não, então a A está errada. B. Quanto maior for a velocidade da luz no meio material, maior será o índice de refração absoluto? Não. Índice é C por V. Esse aqui é o item A, esse aqui é o item B. A gente está conferindo. Quanto mais índice, menos velocidade. Errada B. C. Um feixe de luz inicialmente no ar incide com ângulo θ diferente de zero, sobre uma superfície plana da água, sendo refratado. Um segundo raio de luz, também inicialmente no ar, incide com o mesmo ângulo θ, sobre uma superfície de uma placa de zircônio, sendo refratado. O ângulo de refração será menor na água que no zircônio. Vamos ter que conferir isso. Então, eu tenho
A luz indo do ar para a água ou do ar para o zircônio. E ele pergunta onde é que é o maior ou menor o ângulo de refração. Nota que questão chata, essa número 14, porque eu tenho que conferir todos os itens, ver se está correto. Então, tá ali. Vai do ar para a água, água, e aí vai ar zircônio, com o mesmo ângulo de incidência θ. Eu sei que em ambas as situações vai aproximar da normal, porque o ar tem índice 1, se aumenta o índice, diminui a velocidade. Então, vai aproximar da normal. Só que notem, como o ângulo de refração é incidência θ, é inverso aos índices, o que vai acontecer? Incide no ar, que é o mesmo para os dois, por n agora desse meio que eu estou analisando. Então, isso aqui é 1, isso aqui é igual, isso aqui é igual. O que muda é o índice do meio. Aqui a água, o índice é 4/3 e zircônio 2. 4/3 é mais ou menos 1,33. Então, zircônio tem mais índice. Quanto mais índice tiver, menor o ângulo. Então, esse cara aqui, zircônio, aproxima bastante e esse aqui não aproxima tanto. Então, quem é que desviou mais? Quem desviou mais foi no zircônio. Então, vamos ver o que ele fala. Então, quem está mais próximo é o zircônio. Vamos lá. O ângulo de refração será menor na água do que no zircônio. Menor na água? Não. Menor no zircônio. Mais índice, menos ângulo. Então, errado o item C. Toda uma trabalheira para provar que a C está errada. D. Um feixe de luz que passa do ar para o vidro através de uma interface plana entre dois materiais terá um ângulo de refração maior que o ângulo de incidência, exceto para o ângulo de incidência igual a zero. Então, quando vai do ar para o vidro, ele pergunta se o ângulo de refração será maior. Só do ar para qualquer meio com a incidência oblíqua, diminui o ângulo. Porque, nota, o ar tem um menor índice, então é a maior velocidade. Quando vai para qualquer um desses meios, diminui a velocidade, diminuindo o ângulo. Ele está dizendo nessa que aumenta o ângulo, D está errada. Então a E só pode ser a correta. É mais fácil verificar que a E está correta que as outras estão incorretas, né? Não existe ângulo limite de refração para um feixe de luz que atravessa a interface plana passando da água para o zircônio. Pessoal, como é que acontece a reflexão total? Sempre de mais para menos. Ele está dizendo que não existe ângulo limite indo da água para o zircônio. Tá certo. Por que não tem ângulo limite? Porque não tem como ter reflexão total de menos para mais. Sempre tem que ser de... Se fosse do zircônio para a água, poderia. Mas ele diz, não existe ângulo limite indo da água para o zircônio. É verdadeiro. Não existe ângulo limite porque não tem reflexão total. Então, E de Equador para a questão 14. Vamos para a questão número 15, agora iniciando a ficha resumo número 4, dióptro plano, com uma questão da FUVEST. Como é que é a questão número 15 da FUVEST? Bora! Dois sistemas ópticos, D1 e D2, são utilizados para analisar uma lâmina de um tecido biológico a partir de direções diferentes. Em uma análise, a luz fluorescente emitida por um indicador incorporado a uma pequena estrutura presente no tecido é captada simultaneamente pelos dois sistemas, ao longo das direções tracejadas, levando-se em conta o desvio da luz em relação luz pela refração dentre as posições indicadas. Aquela que poderia responder à localização real dessa estrutura no tecido é qual? Então, apesar do texto estar mais ou menos confuso, ele quer saber, ele tem aqui na questão um detector 1 e um detector 2 inclinado, aqui é o ar, e ele tem um detector 2 aqui analisando uma lâmina com tecido biológico. Ele quer saber a posição real.
Então, ele aponta aqui, ó, numa direção, tem uma direção aqui que ele está apontando e que ele está observando na linha reta tem o ponto D. Aí tem um ponto mais em cima, tá? Um ponto mais em cima que é o A, um ponto aqui que é o B, um ponto aqui que é o E e tem um ponto mais embaixo que é o ponto C, tá? A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: a posição que tu observa, é a mesma questão do peixe, a posição que tu observa, tá? É uma posição que parece mais baixa. Essa é a posição que tu está observando. Lembra? A profundidade do peixe parece menor. Agora, na realidade, a pergunta que ele fala, poderia responder a localização real. Lembra que a posição real é mais abaixo? Quem não lembrar dessas coisas que eu estou falando, pega lá o quê? O conteúdo, ó, e lembra que de qualquer meio para o ar tem menos índice. O ar tem o menor índice de todos os meios. É praticamente igual ao índice do vácuo, que é 1. Então, o que vai acontecer? Eu tenho algo que eu estou observando aqui, uma posição real, bate, aumenta a velocidade e para o detector, para o olho humano, parece que está numa profundidade aparente P'. Na verdade, está numa profundidade real P. Ah, então vamos aqui colocar a alternativa C de Canadá. Essa é a resposta da questão da FUVEST. Eu observo algo que está mais acima, mas a localização real é mais abaixo. Tá bom? Então C de Canadá para a questão número 15 da FUVEST. Questão número 16. Um ponto luminoso encontra-se imerso na água em uma piscina totalmente limpa. Quando visto por um observador que esteja fora da piscina no ar e que olha com uma inclinação de 45 graus em relação ao eixo da normal da superfície, é correto afirmar que... Então, questão 16. Tem um ponto que está aqui, tem um observador que está com um ângulo, vou fazer a normal aqui, e vou dividir a normal exatamente aqui ao meio, porque o olho dessa pessoa aqui está a 45 graus aqui de inclinação. Tá? Então, ó, um ponto luminoso encontra-se imerso na água, uma piscina totalmente, quando visto por um observador que esteja fora da piscina no ar, com um ângulo de inclinação. Então, se esse cara está vendo aqui um ponto, e ele acha posição virtual que o objeto está aqui, em linha. Na verdade, nós sabemos que o objeto encontra-se um pouco mais para o fundo. O objeto, a posição real do objeto está aqui. Por quê? O raio de luz, quando ele vai da água para o ar, ele sofre um desvio e vai para o olho da pessoa. Então, o local real é mais ao fundo. Tá? Então, o ponto luminoso aparecerá mais afastado da superfície da água do que realmente está. Então, o ponto luminoso que ele está vendo, o ponto luminoso aparecerá mais afastado. Ele está perguntando o que é correto afirmar que a pessoa está enxergando. Tá? Então, tem um ponto luminoso num certo local. Parecerá para esse olho como? O ponto luminoso aparecerá mais afastado ainda para a pessoa? Não. O ponto luminoso aparecerá mais próximo da superfície do que realmente está. Tu vê que ele está comparando com o lugar que realmente está. Então tá certo, aparecerá mais próximo do que realmente está. B de Brasil para a questão número 16, questão do dióptro plano. Questão 17, então, diz assim: um raio luminoso propagando-se do ar incide com um ângulo de 45 graus em uma das faces de uma lâmina feita com material transparente, de índice de refração N. De índice de refração N, como mostra a figura. Sabendo que a distância AC é o prolongamento do raio e que D vale 4 centímetros, BC vale 1 centímetro, assinale a alternativa que contém um valor de N. Bom, nós vamos ter que apelar agora para a geometria. O que ele me deu aqui foi esse ângulo de 45 graus.
Pessoal, se isso aqui é um ângulo de 45 graus, esse triângulo aqui, tá, tem que ser isósceles, 45 graus. Tá? Então, se isso aqui, esse tamanho é 4, OC também vale 4 centímetros, daqui até aqui. Apesar do meu desenho não estar bem feito, né, mas daqui até aqui vale 4 centímetros. Se ele me diz que BC vale 1 centímetro, então OB vale 3 centímetros, né? 3 mais 1. Totalmente fora de escala o meu desenho, mas só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então, aqui 3 centímetros. Bom, como é que eu vou descobrir o índice de refração N desse material? Vamos lembrar. N por N é igual a seno por seno. Só que aí é inversa a relação, lembram? Então, N do meio, tá? Por, aqui, ó, seno de R. Então, N do meio que eu quero descobrir, seno de R, porque é inverso o ângulo com o índice, tá lá. Então, N do ar, seno de 45 graus, tá aqui. Bom, N do ar é 1, aqui tá fácil, N do ar é 1. Agora, seno de 45 eu sei quanto é que é. E o seno de R? Ah, o seno de R, vamos usar propriedades trigonométricas. É o cateto oposto 3 sobre a hipotenusa. Mas a hipotenusa eu não tenho. Ah, vamos calcular, Pitágoras. Lado 3, lado 4, faz um Pitágoras e acha esse tamanho aqui, 5. Então, seno de R é o cateto oposto ao R, 3, sobre a hipotenusa que vale 5. Nota que tem que estar com a geometria em dia, né? Então, seno de R, 3/5. Conclusão, raiz de 2 sobre 2 é o seno de R dividido por 3/5. Portanto, o seno de R dará raiz de 2 sobre 2 vezes 5/3. Então, a conclusão, né, que é o que ele pergunta para nós, quanto é que é... Desculpa, aqui eu já estou errando, aqui, né? Tudo isso aqui não é o seno de R, tudo isso aqui é o N, ó. Seno de R está aqui, já é 3/5. Então, N será igual a 5 raiz de 2 sobre 6. Oh, tá aí, B de Brasil para a questão de número 17. Questão número 18. Em um laboratório de ótica, um estudante faz incidir sobre uma placa retangular de vidro de espessura D um raio de luz monocromático. Sabendo que essa placa encontra-se em uma câmara de vácuo e que o ângulo formado entre o raio de luz e a normal é 30 graus, identifique as afirmativas corretas. Então, novamente, lâminas de faces paralelas, tá? Como ali, questão número 18. Então, eu tenho duas lâminas. Aqui, vácuo, né? Essa lâmina está no vácuo, ele falou, inércia no vácuo. E é uma lâmina de vidro, né? Uma placa de vidro. E aí ele diz que a incidência é a 30 graus. Então, incide, vamos tentar desenhar o melhor possível aqui, incidiu a 30 graus. Nós sabemos o que acontece. Do vácuo para o vidro, aproxima da normal. Porque mais índice, menos velocidade. Diminuiu a velocidade. Olha aquela direção lá, ó. Quando for do vidro novamente para o vácuo, nós teremos aqui uma emergência também igual a 30 graus, porque o raio incidente continuará paralelo ao raio emergente. Vamos às perguntas. O ângulo entre o raio refletido e a normal, a placa, é maior que 30 graus. O raio refletido, porque vai ter uma... Não esqueça que sempre com a refração existe uma parcela de raio refletido. Aqui o raio refletido é 30 graus também, ângulo de incidência igual a reflexão. O ângulo entre o raio refletido, está aqui, e a normal, a placa, é maior do que 30? Não, é igual a 30. Está errada a primeira. Segunda, a velocidade da luz no interior da placa será a mesma que no vácuo. Errada. 3, o ângulo de refração do raio independe da cor da luz incidente? Não, agora, inclusive na próxima ficha, nós vamos concentrar isso.
O índice de refração e a velocidade dependem da cor. Errado a 3. 4. O ângulo que o raio de luz faz com a normal no interior da placa é menor do que 30. Certo, aproxima-se. Então a quarta proposição é verdadeira. Vamos ver a 5. O raio de luz após atravessar a placa seguirá uma trajetória paralela à incidência. Após atravessar a placa, a trajetória é paralela à incidência. 4 e 5, a resposta da 18 da UFPB. Vamos para a ficha resumo número 5. Questão 19 mostra um raio de luz entrando em uma placa de vidro e ao entrar nessa placa de vidro ela sofre, ela se decompõe, 19, ela se decompõe assim, ar, vidro. Raio de luz incidente, aí nós temos aqui a normal, nunca esqueça de desenhar a normal. Nós temos aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 desviou pouco, 2 médio e 3 desviou muito. Ele pergunta, ele te dá ainda, ó, na questão 19, uma tabela do índice de refração, tá? Com a cor. Cor e índice de refração. Cor e índice. Daí ele põe cor vermelha e te dá o índice, 1,51. Te dá a cor verde, e te dá 1,52. E te dá violeta e te dá 1,53. Notem que do vermelho ao violeta aumenta o índice. Agora, questão da UFU, Minas Gerais, pergunta no esquema, o feixe 3 corresponde a quem? Pessoal, quanto mais índice, mais o quê? Mais desvio. Porque quanto mais índice, menos velocidade, menos ângulo de refração. A que desviou mais é a de mais índice violeta. Então, quem é que é 3? A de mais índice, a que desviou mais. Tá? Então nós temos aí D de Brasil para a questão 19, violeta. Questão número 20 da UDESC. Diz assim, a figura a seguir mostra o trajeto de um raio de luz branca através de um prisma de vidro. Analisa as afirmações sobre o fenômeno da dispersão da luz mostrado na figura. Então, na questão número 20, temos um prisma, aqui, luz branca entrando, e aí nós temos as 7 cores, tá ali, 7 corzinhas. Ele te mostra a figura, né? Começa com vermelho, alaranjado, amarelo, azul, anil e violeta. Opa, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Agora sim, 7 cores. Te mostrou. No interior do prisma, daí começam as proposições. As diversas cores possuem velocidade de propagação diferentes? Tá certo isso? Claro. Cada cor, ó, o índice C por V, C é uma constante, mas cada cor possui um índice e possui, portanto, uma velocidade. Então, no interior do índice, as cores diferentes possuem velocidades diferentes, certo? O índice de refração do vidro é menor que o índice de refração do ar. Não, pessoal, o ar é 1. O índice de refração do vidro é maior. Tá? Mas, ó, tanto que todas se aproximaram ao passar do ar para o vidro. Então, se aproximou da normal, menos ângulo, menos velocidade, mais índice. Então tá errada 2. O índice de refração do vidro é maior e não menor. 3. A luz branca é refratada ao entrar no prisma. Certo? E as cores também são refratadas ao deixar o prisma. Então, refração quando entra a luz branca e refração ao sair? Claro, 1 e 3 verdadeira. B de Brasil para a questão de número 20. Questão de número 21. 2 raios de luz, um vermelho e outro azul, incidem perpendicularmente em pontos diferentes da face AB de um prisma transparente imerso no ar. No interior do prisma, o ângulo limite de incidência AC é 44 graus.
Então, o ângulo limite é 44 graus. Para o raio de luz, 40 graus para o raio azul e 46 para o vermelho. A figura que mostra corretamente a trajetória desses dois raios é... muito interessante. Mistura aqui dois assuntos. Então, ele quer saber, o prisma está assim. O prisma está assim. É um prisma isósceles, em que aqui eu tenho 45 graus aqui, 45 graus aqui. Tem 5 alternativas, que eu não vou desenhar 5, já vou desenhar a resposta. Tem dois raios de luz, tá? Tem dois raios de luz que ele representa aqui, azul e vermelho. Vamos ver qual que é azul, qual que é vermelho. O vermelho é o de cima, o azul é o de baixo. Tá? Aqui e aqui. Tá? Bom, a normal ficará perpendicular a essa face. Então, se aqui é 45 e aqui é 45, o ângulo de incidência será 45 aqui e o ângulo de incidência será 45 aqui. Ele diz para nós assim, na face AC, o ângulo limite para a luz azul é 44 graus. E o ângulo limite para a luz vermelha é 46 graus. Lembrando, reflexão total ocorre quando a incidência é maior que o ângulo limite. Então notem, a luz vermelha incide com um ângulo 45 menor. Não ocorre. Agora, na luz azul, 45 graus de incidência é maior que o ângulo limite. Portanto, a luz azul vai sofrer reflexão total. Então aqui, ó, eu tenho que fazer, incidiu 45, reflete a 45. Ó, lei da reflexão para a luz azul. Lei da reflexão para a luz azul. Quando vai do vidro para o ar, a incidência fica zero, por isso que o raio de luz sai assim. Então a luz azul tem que acontecer o quê? Tem que acontecer uma reflexão total, porque a incidência for maior que o 44. Já a luz vermelha incide com um ângulo menor que o ângulo limite, então ele vai só refratar. Lembrando, quando vai do vidro para o ar, aumenta a velocidade, aumentando o ângulo, então tem que ser algo desse tipo. A alternativa que me diz isso, tá? É a alternativa E de Equador, em que o raio azul reflete internamente e sai aqui, e o raio vermelho só dá uma afastada daquela face. Então, E de Equador, muito legal. Unifesp é a questão de número 21. Beleza? Então tá aí, essa questão aí é uma questão bem legal, certo? Nós vamos agora então para a questão 22, Federal de Santa Catarina. A aparência do arco-íris é causada pela dispersão da luz do Sol, a qual sofre refração pelas gotas de chuva. A luz sofre uma refração inicial quando penetra na superfície da gota de chuva. Dentro da gota ela é refletida e novamente sofre uma refração ao sair da gota. Tá? Fala sobre aí que dali disponível na Wikipédia. Tarará. Com o intuito de explicar o fenômeno, um aluno desenhou a possibilidade dos caminhos ópticos de um feixe de luz monocromático em uma gota, de forma esférica e de centro geométrico O, representando as figuras A, B, C, D e E. Admitindo o índice de refração do ar Na seja menor que o índice de refração da água, assinale as proposições corretas. Primeira proposição, nem precisa do desenho das gotas. Questão número 22, Federal de Santa Catarina. Tem várias possibilidades do raio de luz atravessando a gota. Aí ele pergunta assim, na primeira, proposição 01. A velocidade da luz no ar é maior que a velocidade da luz na água. Certo. Proposição 01, eu tenho que saber que N é C sobre V. Como índice, ele mesmo falou ali, eu acho que falou, deixa eu ver sobre os índices, não falou, tá? Só que tu tem que saber que o índice do ar é 1, então é uma das maiores velocidades,
Tá? Se é uma das maiores velocidades, o índice do ar é um dos menores. Só não é, o índice do ar é praticamente o índice do vácuo. Então ele diz, a velocidade da luz no ar é maior que a velocidade da luz na água. Ah, tá, é verdadeira. Tá? Então, no ar tem mais velocidade, verdadeiro para 0,1. Tá? Tem menos índice e mais velocidade. A e D são caminhos ópticos aceitáveis. Ele me fala que a figura A. Na figura A, ele põe a esfera e põe aqui o centro da gota, põe aqui, esse aqui é o caminho A. Figura A. Aí o raio de luz entra inclinado, ó, entra inclinado e passa reto. Pode passar reto? Não. Errado o caminho A, então nem vou analisar. Ah, ele pergunta quais todos são aceitáveis. Então vamos desenhar todas as figuras. Figura A passa reto. Não é aceitável a figura A. Vamos para B. Vou desenhar todos os caminhos para tu enxergar se é aceitável ou não é aceitável. Figura B. Na figura B, ele fala assim. O caminho... então a 2 já está errada. Vamos para a posição 0,4. B e C são caminhos ópticos aceitáveis? Vamos ver o caminho B. O caminho B, tá aqui o centro óptico, vamos desenhar aqui o centro óptico. Aí o raio de luz, ele entra inclinado, do ar para a água diminui a velocidade, olha lá, do ar para a água diminui a velocidade, tem que diminuir o ângulo, tá certo? Tá certo? Agora, depois que foi da água para o ar, olha o que acontece. Faz uma outra normal aqui, faz uma outra normal. A normal sempre vem do centro óptico. E aí da água para o ar tem que... Ó, primeiro se aproximou porque diminuiu a velocidade. Agora da água para o ar tem que se afastar. E o caminho B, então, é aceitável? É aceitável. Ar para água diminui, aproxima. Água para ar aumenta, tá aqui, afasta. Então o caminho B é aceitável. O caminho C, esse é interessante. Passa bem pelo centro óptico. Então, essa incidência é uma incidência a 0 graus. Então, passa reto. Quando incide aqui, também passa a 0 graus. Então, está correto isso aqui. Por quê? Vamos lembrar que se a normal provém do centro óptico, incidência a 0, refração a 0. Se incide a 0, refrata a 0. Então, 4 é aceitável o caminho óptico. D e E são caminhos ópticos aceitáveis? Então vamos ver se D e E são caminhos ópticos aceitáveis. Então a primeira está correta e a 0,4 está correta. Então 0,8. D. D. Vamos ver. Aqui D. O centro óptico está aqui. Então nós vamos fazer uma normal vindo de lá. Vai incidir o raio de luz aqui, ó. Assim, inclinado. Beleza, se aproximou. Tá certo se aproximar? Tá certo. Porque diminui a velocidade, tem que diminuir o ângulo. A entrada tá certa, mas depois ele passa reto. Não, olha lá, ó. Se a normal é aqui, teria que se afastar. Tá errada D. Então não é um caminho óptico aceitável. O item 0,8 já está errado. Tá? Agora... 16. A e C são caminhos ópticos aceitáveis. C sim. O caminho óptico A não. Então a 16 já está errada. 32. B e E são caminhos ópticos aceitáveis. B está aqui, já conferi, é aceitável. Só vamos ter que conferir agora o caminho E. O caminho E, será que é possível a luz, olha só, ela entra assim, aí aqui ele faz uma normal. Aí ela se aproxima. Pode acontecer? Pode acontecer. Tá certo, aproxima da normal. E pode acontecer que ela refletir ali dentro. Pode acontecer isso aqui? Pode acontecer reflexão total. Então, é aceitável também. Tudo depende do ângulo. Ela pode entrar e sair a luz, mas ela pode entrar e refletir, que é o que importa para o arco-íris. Então, B e E são aceitáveis, 32, verdadeira. Então, fechou a 0,1, 0,4, 32, somatório dá 37. Então, está aí
as questões da fichas 3, 4 e 5. Assista a próxima aula, que serão as fichas resumos relativos a lentes esféricas. Te aguardo na próxima aula, agradeço a tua presença. Até a próxima aula, aquele abraço!